Amém. Segunda-feira, voltando então aí. Muitos voltando para o devocional, né? Temos que pegar uma fériazinha aí no final de semana. Ok, final de semana cheio aí. Vamos lá. Queridos, hoje é um dia muito especial enquanto devocional, tá? Eu vou tentar ser o mais pedagógico possível. Hoje é um dia que eu sei que em cada leitura bíblica, quando a gente chega nesse dia, nessa parte, na profecia de Daniel, eu particularmente uma das profecias mais surpreendentes para mim, porque ela é muito pedagógica, ela é muito assertiva a respeito dos tempos do fim. O contexto de Daniel, vamos lá, prepare-se aí, concentre-se bem, hoje precisamos máximo de concentração aqui, para nós entendermos o contexto aqui do livro de Daniel. Vamos lá. Daniel foi levado para o exílio na Babilônia. Ok? Tudo isso que a gente está lendo desde o início, né, desde janeiro, é a história do povo de Deus na Terra. Esse povo, Deus criou, fez uma aliança com Abraão e depois ele não obedeceu mais. Deus levantou Abraão, fez um grande povo, depois esse povo foi escravizado, Deus levantou Moisés, deu a lei, e esse povo, em determinado momento da história, ele se perde, né? Ele desobedece a Deus e, por conta disso, vive todo esse caos aqui, a tal ponto de Jerusalém ser destruída, eles serem removidos da terra. Enfim, o povo de Deus, aquele que Deus fez a aliança, agora estava perdido, né? Escravizado. Era isso, esse é o contexto. E aí, eles foram levados, então, para a Babilônia. E na Babilônia, alguns profetas, como a gente leu Ezequiel, viveu na Babilônia. Daniel também viveu na Babilônia, a gente tem visto aqui o contexto, né? Só um minutinho. Ok, Deus leva esse povo para a Babilônia, e os profetas agora que viveram também, né, alguns deles na Babilônia, eles começam a clamar ao Senhor, eles reconhecem o que Israel havia feito, que havia abandonado o Senhor, e eles estão pedindo, Senhor, mas quando tu vai permitir que a gente retorne? Há uma esperança para nós? E Deus falava por meio dos profetas, dizendo para Israel sempre, olha, eu vim julgar vocês por toda a desobediência que vocês cometeram, por toda a maldade que vocês estabeleceram, pela corrupção de vocês, mas eu irei restabelecê-los. Deus sempre sinalizava. E Daniel faz uma pergunta, agora nos próximos capítulos a gente vai ver isso, Daniel faz uma pergunta, Deus, quando que isso vai acontecer? Quando que o Senhor, as suas profecias, as suas palavras dizem que um dia o Senhor irá restaurar Israel? E nós queremos saber quando que isso vai acontecer. Ok? Essa é a pergunta do profeta, em meio ao exílio na Babilônia. Ok? Deus então estava sinalizando a respeito dos reinos, a respeito do reinado de Nabucodonosor, a Babilônia, né? Dizendo, olha, grande Babilônia, você subjugou meu povo, mas eu destruirei você, trarei o império persa e destruirá você. Depois, império persa, eu também destruirei você, usarei o império romano, né, o império grego, né, para destruir você. Então Deus estava mostrando que, por toda a desobediência de Israel, ele permitiu o exílio, mas levaria de volta e restauraria todas as coisas, restauraria o mundo. Era isso que Deus estava sinalizando. E esse profeta Daniel pergunta, Deus, quando? Nós queremos saber quando essas coisas irão acontecer. E Deus, então, por meio do anjo, revela para Daniel quando que isso tudo iria se consumar. E aí, o anjo, e esse é uma profecia muito específica, porque ele vai determinar os tempos. Vai dizer quanto tempo
E a gente, quando olha para a história bíblica, a gente consegue ver certo, de forma assertiva, ou aproximada, ao menos aproximada, do tempo que acontecerá da volta de Cristo Jesus para estabelecer o reino aqui na Terra. E é isso que a gente está aguardando. Portanto, a profecia de Daniel é uma esperança para nós. E é encorajador quando a gente consegue contar os tempos a partir daquilo que Daniel profetizou, ok? Então eu quero convidar você agora para nós mergulharmos nos próximos 2, 3 capítulos aqui nessa profecia, ok? Da redenção em que Deus falou que iria redimir, restaurar Israel, Jerusalém, o povo judeu e todos aqueles que são o seu povo também, que inclui-nos, nós gentios, que agora somos filhos de Deus pela fé, filhos de Abraão pela fé. Amém? Dito isso, hoje nós voltamos então no capítulo 7, né? Vamos lá. Capítulo 7. A gente viu então a história de Daniel, ele está lá na Babilônia. Primeiro ele vê os 4 homens da família real de Davi são levados para a Babilônia. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Depois, os amigos de Daniel são jogados na fornalha, Deus salva eles. No capítulo 4, Nabucodonosor fica louco, né, porque se achava um Deus, e Deus permite agora, então, Deus faz com que ele fique louco, comendo capim, depois ele se arrepende. Depois vem o filho dele, Belsazar, e aí o filho dele, arrogante também, e só que não se arrepende. E aí Deus usa, então, o filho, no reinado do filho, eles estão lá bebendo nas taças do templo, que foram retiradas do templo de Jerusalém. Aí Deus vem, através de um dedo na parede, e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? Olha, medido fostes pesado e foste achado em falta, né? Ou seja, Deus sinaliza ali que viria e destruiria o reinado de Belsazar. Ok? E aí no capítulo 6, Daniel, então, tem outro contexto aqui, que Daniel, ele é lançado na cova dos leões, os outros adivinhos que não gostavam dele, então, eles fazem um decreto para que todos que não haja oração a outros deuses, somente a estátua do rei, ok? E aí, obviamente, Daniel não se prostra, Daniel continua orando ao Senhor, e por conta disso ele é jogado na cova dos leões, mas o Senhor o livra da cova dos leões, ok? O livra da boca dos leões, ok? Não morreu. Pois bem, isso já no rei Dário, né? Isso já era no reinado do rei Dário. Pois bem, chegamos então no capítulo 7. Até o capítulo 6, tem aqui descrições de como Deus livra o seu povo, mesmo em meio à perseguição e à escravidão. Ele está apontando. Há uma esperança para o povo de Deus de ser guardado mesmo em meio à aflição. Essa é a pedagogia aqui até o capítulo 6. Após o capítulo 6, então são mensagens, são visões proféticas a respeito do futuro. Ok? E essa primeira visão profética está aqui no capítulo 7. O capítulo 7, ele é muito alinhado ao capítulo 2. O capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. Lembra daquele sonho da estátua? Pois é esse sonho que Nabucodonosor teve. Só que agora, Daniel é quem sonha. E, surpreendentemente, Daniel, que interpreta sonhos, não consegue interpretar o sonho dele. É quando vem um anjo para interpretar o sonho de Daniel. Ok? Daniel, capítulo 7. Senhor Jesus, peço a Deus concentração. O Senhor agora faz com que nossa mente fique concentrada, atenta, sensível para discernir a profecia. Pedimos sabedoria, entendimento alargado, capacidade de compreensão, entendimento, absorção e acomodação. Deus, e essa mensagem, essa profecia, ela cause uma esperança profética dentro de nós, nos mova
Olha, eu sei que nessa leitura o Senhor vai lançar sementes de esperança profética a respeito da tua volta, que nós aguardamos, que nós ansiamos e desejamos. Ó Deus, guarde toda distração agora, e que teu Espírito nos conduza no caminho profético, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Capítulo 7, verso 1. Anteriormente, durante o primeiro reinado de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isso o que viu. Na noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes. Cada uma diferente das demais. Quando a gente faz uma analogia com o capítulo 2 aqui, lembra que a estátua de Nabucodonosor também tinha 4 elementos, né? Você vai ver aí que cada um tipificava um reino, um império que viria e devastaria depois a Babilônia, ok? É justamente isso aqui. Agora, paralelamente, né, o sonho de Nabucodonosor, Daniel também tem esse sonho. Ele vê o quê? 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. Verso 4. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano. E lhe foi dada mente humana. Então vamos lá. Daniel tem um sonho, ele não consegue interpretar esse sonho, ok? Nesse sonho ele vê 4 bestas. Cada besta simboliza um império, reinos arrogantes na terra. São os impérios, os grandes impérios que subjugaram o povo de Israel. Um deles foi o Império da Babilônia, como eu falei, depois o Império Persa, o Medo-Persa, depois o Império Grego, né, o Império Romano. Então, Daniel tem a visão desses 4 impérios arrogantes que atuam sobre a terra. E aí, ele não consegue interpretar. A primeira visão, que a besta era como um leão com asas de águia. Vai imaginando aí, ok? Tudo isso é simbólico, ok? Tudo isso é simbólico. Então, assim, leão, domínio, e a esse leão, a esse império, foi dada a mente humana, ok? Verso 5. Vi então a segunda besta. Ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre os 2 lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Ou seja, apontando para um império que é faminto em destruição. Okay? Tudo é simbólico, ok? O primeiro, um leão com asas, e aí esse leão agora tem uma mente humana, ok? O segundo império, segunda besta, é um sanguinário, né? Devora a carne de muitos, né? Um império mais imponente. Verso 6. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. E lhe foi dada grande autoridade. Então, olha só, mente humana, uma capacidade de devorar homens, o segundo império, o terceiro império, a terceira besta agora, uma autoridade sobre o mundo. Então, em minha visão naquela noite, verso 7, vi uma 4ª besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Então, o 10 apontando também para sempre o 10 é sinônimo de algo completo. Então, é a autoridade completa. A 4ª besta era mais forte que todas elas, todas as outras. A 4ª besta. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos, como de homem, e uma boca que falava com arrogância. Ok? Então, assim,
Visões cheias de simbolismo. Agora nós não estamos, de fato, estudando a Bíblia, tá? Nós estamos aqui lendo a Bíblia, e eu vou deixar para todos esses, o que significa cada cabeça, cada chifre, o chifre pequeno, tudo isso, para quando nós estudarmos, ok? Quando nós estudarmos, e aí você fizer o seminário, a gente chamava antes de seminário pastoral, não é só para pastores, ok? Mas quem quer mergulhar um pouco mais, quando nós lançarmos o seminário, você vai poder estudar um pouco mais a fundo sobre isso, ok? Mas agora, eu vou trazer aqui o simbolismo geral, ok? 4 bestas, 4 impérios. É isso que a gente precisa saber hoje, ok? Enquanto eu olhava para o chifre, de repente aparecia no meio deles outro chifre pequeno. Mas tudo isso aqui, os chifres, tudo é autoridade, ok? 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos, como de homem, e uma boca que falava com arrogância, ok? O 4º império maligno, então, ele persegue o povo de Deus. Tudo isso são impérios que subjugavam o povo de Deus. 9. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos. Olha só, todos os 4 impérios, todas essas bestas, que são esses impérios, reinos malignos, subjugam o povo de Deus ao longo da história. O Egito escravizou o povo de Deus. Depois, o Império Babilônico. Depois, o Império Medo e Persa. E depois da Medo e Persa, o grego, romano. Tanto é que nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás, quem que estava governando? O Império Romano. O Império poderoso da época, ok? Dito isso, olha a profecia. Daniel tem essa visão, e agora ele vai dar o aspecto profético disso. Continuei olhando, e foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Um ancião de dias se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Espera aí. Tem agora um ancião de dias, que era, que é, que haverá de vir, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. No princípio era o Verbo era Deus, ou seja, ancião de dias. Tem muitos dias, que vive eternamente. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes. Um trono de fogo com rodas de chamas ardentes. Isso lembra alguma coisa? Rodas cheias de olhos, um trono, alguém sentado sobre esse trono, que a gente começou a ver agora em Ezequiel. Lembra-se disso? Com rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Aí quando a gente for ler Apocalipse, você vai ver que tem um livro que vai ser aberto, que é o livro da consumação dos tempos. Ok? São os tempos do fim. Tudo aqui é simbólico e profético. Então aqui, quem? É a visão do Filho do Homem. Este que faz uma aliança com o povo de Deus, estabelece o seu trono e vai destruir a besta e exaltar o Filho do Homem, será exaltado nas nuvens. Ok? Então é isso agora na visão. 4 bestas, essas bestas sempre imponentes, que destroem, devoram a terra, devoram o povo de Deus. Ok, Daniel está vendo isso tudo. E agora ele vê um que está sentado no trono, com as vestes brancas, sentado-se num trono de fogo, saía da sua presença um rio de fogo, milhões de anjos o servindo. E agora iniciou o julgamento, ou seja, um dia Deus virá julgar toda a maldade e a perversidade da terra. Deus vai julgar todos aqueles que cometeram maldade contra o seu povo. Chegou o dia do juízo, a esperança de Israel. Continuei a observar, pois podia ouvir palavras arrogantes do pequeno chifre. Peraí, tem um assentado no trono e tem um pequeno chifre que fala palavras arrogantes. Ou seja, chifre, eu falei para você, autoridade. Então tem alguém com autoridade na terra que profere blasfêmias contra aquele que está sentado no trono. Fiquei olhando até que a 4ª besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Peraí,
Quarta besta representa poder na terra, representando um império, um governo na terra. Ok, quando a gente vai para Apocalipse, também descreve uma besta que emerge da terra e uma besta que emerge do mar. A besta que emerge no mar, o anticristo. A besta que emerge da terra, o falso profeta. Está falando de figuras de autoridade que estarão aqui na terra e será o anticristo e o falso profeta, que tem governo sobre a terra. Vai ter um governo mundial e vai atentar contra os cristãos, a perseguição. Ele se auto-intitula um Deus. Então, na profecia de Ezequiel, ele continua a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre, ou seja, o chifre, essa força, esse que fere, esse que detém essa posição de autoridade. Então foi tirada a autoridade das outras bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. 13. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Aleluia. Olha a volta de Cristo Jesus aqui. Depois da minha visão, ou seja, tive a visão das 4 bestas, nessa última besta com 10 chifres, autoridade sobre toda a terra. Ok? Essa besta com autoridade sobre toda a terra. Certo? E aí tinha um pequeno chifre que ficava blasfemando contra aquele que está sentado no trono. Certo? Aí, fiquei olhando até a quarta besta foi morta, ou seja, aquele que tem autoridade, o anticristo, será morto e destruído, lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Olha só, Cristo Jesus assentado à destra de Deus. Aleluia. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Ok? Seu domínio é eterno, não terá fim. Aleluia. Redenção, olha a mensagem profética para Daniel, da redenção, de quando Deus estabelecerá o seu trono aqui na terra e governará as nações, e o reino de Davi, o trono de Davi, jamais terá fim. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Ou seja, todos os outros impérios da terra subjugaram a terra, causaram maldade, mas agora vem o reino dos céus, e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto, e minhas visões me aterrorizaram. Por isso, aproximei-me de um dos que estavam em pé junto ao trono, e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão sobre a terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo. Aleluia! E eles dominarão para todo sempre. Tá vendo? A Bíblia explica a Bíblia, tá aqui, tá explicado. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze, e esmagado o resto com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava, até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor do seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Aleluia! Depois ele me disse: a 4ª besta é o 4º reino que dominará sobre a terra, e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará.
e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então, serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas a ninguém. Ok? Daniel, então, ele tem um sonho, não consegue interpretar. 4 bestas que significam 4 reinos arrogantes. E depois, o Filho do Homem estabelece novamente um povo, a redenção do povo da aliança. Seu rei, seu representante, que virá e governará. Irá julgar a 4ª besta, o 4º governo sobre a terra, que aponta para o governo mundial. Nós estamos muito próximos de está tendo um alinhamento do governo mundial. Isso está claro. As nações, a pandemia foi o treinamento disso. O órgão das Nações Unidas é o que parece que as nações, o que eles falaram, parece que são Deus na Terra. Então, agora, por isso eu falei, essa troca do Papa também, tudo está sendo alinhado para um governo mundial. Terá uma liderança, terá um governo unificado, que trará paz temporária sobre a terra. Esse reino, esse governante, será pior do que todos os outros reinos que já teve sobre a terra, contra os cristãos, contra o povo judeu. A profecia está dizendo em que virá um ancião de dias e matará a besta e esse chifre arrogante e estabelecerá o seu trono aqui na terra. Então a mensagem profética da volta de Jesus estabelecendo seu trono, seu reino aqui na terra. Ok? Vamos lá. Para nós, só estamos agora caminhando aqui. O Daniel está tendo a visão dos tempos do fim, porque eles estão na Babilônia e a pergunta é: Senhor, o que vai acontecer? Quando que vai acabar isso tudo? Ok? Essa é a pergunta de Daniel. E Deus agora fala através de visões, dando visões para ele a respeito dos tempos do fim, dizendo: olha, não ficará para sempre assim. Tem impérios que devastam vocês, que devastam o povo e oprimem a humanidade, soberbos, arrogantes, ávidos em matar, mas eu virei e os destruirei e estabelecerei um novo governo sobre a terra. É essa mensagem de esperança para Daniel e para o povo judeu que estava exilado. Pois bem, um resumo aqui do livro de Daniel é o seguinte: o capítulo 1, 3 e 6 são histórias, a gente viu, né, da fornalha, os amigos de Daniel sendo guardados, Daniel sendo guardado ali nas covas dos leões. Isso apontava para a fidelidade, apesar da perseguição, essa fidelidade do povo estava oferecendo uma esperança a esse povo sofredor nas nações, né, de Deus aqui nas nações. Ou seja, essas nações perversas, o que Deus estava sinalizando? Olha, se vocês se mantiverem fiéis, vocês serão salvos. Era isso que Deus estava falando. Por isso que o capítulo 1, capítulo 3, capítulo 6 apresentam, então, um sofrimento, mas Deus sempre livrando esse povo que estava subjugado, sendo escravizado, torturado, ou até ameaçado de morte. Mas a fidelidade, se eles continuassem sendo fiéis, eles seriam salvos. Era isso que Deus estava sinalizando. Então, no livro de Daniel, aqui, capítulo 1, capítulo 13 e capítulo 6, sinalizo que se o povo se manter fiel, será salvo. Mas o povo de Deus sofria. Por quê? Porque reinos humanos se rebelaram. O povo de Deus sofria. E esses reinos humanos se rebelaram e se tornaram o quê? Bestas. Se tornaram um império cheio de maldade, que provocava destruição e perseguição. Ok? Então, esses reinos humanos aqui é tipificado, descrito aqui no capítulo 4 e capítulo 5. Lembra que a gente leu sobre Nabucodonosor, o reinado de Nabucodonosor, e depois o reinado de Belsazar.
o filho de Nabucodonosor. Ok? Então, 1, 3 e 6, fidelidade. Olha, fidelidade vai garantir salvação. É isso que Deus estava falando para o povo. Capítulo 4, capítulo 5, está dizendo, olha, esses reinos humanos, eles se tornaram muito perversos. E eles escravizam. Ok? Se tornaram, e aí faz uma analogia com bestas. Mas o capítulo 2 e o capítulo 7 aqui, essas visões, elas encorajam a paciência ao povo de Deus, até que ele traga seu reino e redima o seu povo. O que Deus estava dizendo? Olha, virão todos esses reinos, alguns já vieram, outros ainda virão, mas tenham paciência, porque no final, aleluia, assim como Deus fala para mim e para você, acalme essa tribulação, e hoje que nós estamos no tempo da graça, né? Mas toda a opressão e tem a perseguição, nós somos cristãos, somos perseguidos o tempo inteiro, né? É opressão, perseguição, luta. O mundo é anticristo, é anticristão, é perseguição, é anticristo sobretudo, né? Mas Deus dizendo, olha, tenham paciência, pois eu restaurarei, eu os livrarei e estabelecerei um governo de paz sobre a terra. Então, numa mensagem, o capítulo 2 e o capítulo 7 são visões que encorajam a paciência do povo de Deus até que ele traga o seu reino e redima o seu povo. É quando Daniel pergunta, tá, Deus, mas quando que isso vai acontecer? Bom, então as visões sobre o futuro, Daniel recebe agora de forma um pouco mais esmiuçada, um pouco mais detalhada, no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, até o capítulo 12. Ok? Capítulo 8, 9, 10, 11 e 12 está descrevendo o que Deus vai fazer para salvar o seu povo da tirania dessas bestas, desses impérios, dizendo, povo de Israel, mantenham-se fiel e aguardem, porque eu os restaurarei, eu os levarei de volta, eu governarei sobre vocês. Vocês não passarão a vida inteira subjugados, ok? É isso que fala. No capítulo 7, então, essa leitura aqui a respeito dos reinos e uma mensagem de esperança, dizendo, olha, virá aquele, o trono, o ancião de dias, que estabelecerá seu trono aqui na terra e vai governar e destruir todas essas bestas, todos esses impérios. Ok, capítulo 8. Essa é a segunda visão de Daniel. A primeira visão de Daniel no capítulo 7, a segunda visão de Daniel no capítulo 8. E agora, durante o terceiro ano do reinado, bom, é importante eu falar para você, eu vou escrever o que vai acontecer aqui e daí a gente lê. Fica talvez um pouco mais fácil a compreensão. No capítulo 8, as bestas, ok? Elas são símbolos. As bestas, elas são simbolizadas agora por animais. Então, as bestas, elas são representadas por um bode e uma cabra, ok? O bode é a representação do Império Medo e Persa, ok? O bode, olha só, as bestas são simbolizadas por bode e cabra. O bode é o Império Medo-Persa e a cabra é o Império Grego, né? Depois é o Império Romano, Grego-Romano, né? Que depois subjuga destrói o Império Persa, ok? Então, vários chifres que simbolizam o quê? O reino do maligno, ok? A autoridade do maligno. Então, agora no capítulo 8, Daniel tem essa visão, ele continua tendo essa visão agora, dizendo, olha, tem o Império Medo, e depois o Medo Persa, e depois o Império Grego. Esses impérios, eles atentam contra a terra e causam maldade sobre a terra e perseguição. Os romanos perseguiam também os cristãos, subjugavam o povo de Deus, ok? Capítulo 8. Durante o terceiro reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Nessa visão, eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé. Junto ao Nilo, ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho, para o oeste.
para o norte e para o sul, e ninguém conseguia detê-lo. Nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Ou seja, quando está falando da besta, está falando aqui de um animal que é um carneiro, que está falando que é um império. Esse império, ninguém conseguia deter esse império. É isso que está dizendo. Ou seja, um reino que ataca Jerusalém, ataca o povo de Deus, ele exalta-se acima de Deus. Ok? Olha só. Enquanto eu observava, de repente, um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode tinha um chifre enorme entre os olhos. Foi na direção do carneiro, de 2 chifres, que eu tinha visto em pé junto ao rio e avançou sobre ele cheio de fúria. O bode atacou o carneiro, furiosamente, e o atingiu com um golpe que quebrou seus 2 chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir, e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso. Então, sempre a gente viu aqui, né, um império destruindo outro império, ok? Sempre aparecia um império mais forte, que Deus usava também para destruir o império que tinha massacrado o povo de Deus. Então, era uma forma de juízo de Deus também. Profeticamente, aponta, então, sempre para Deus vingando os nossos inimigos, ok? Um bode se tornou muito poderoso. 8. O bode se tornou muito poderoso, mas no auge de seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele, nasceram 4 chifres proeminentes, que apontavam para 4 direções da terra. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul, para o leste e em direção à terra gloriosa, ou seja, em direção a Jerusalém. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial. Lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial, ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e a destruir seu templo. Então, peraí, tem um reino que vai atacar Jerusalém, ele exalta-se acima de Deus e será destruído por Deus. Ok? Então, está falando aqui de um império que será tão elevado na terra, será tão arrogante, soberbo, que quer se exaltar acima de Deus. Ok? A gente verá isso, então, na figura do anticristo, ok? Que é a personificação de Satanás, que agora vai ter um governo mundial e agora governa sobre a terra e acha que é Deus. E Deus vai julgá-lo e será lançado no lago de fogo e enxofre. Ok? Então, falando de impérios na terra, eu sempre falei para você que se hoje muitas pessoas já são semideuses, imagina os impérios na época, o que os reis, esses imperadores, os reis, eles se achavam que eram deuses. Bom, você está falando agora que tem um império sobre a terra, que com grande força, mais forte que todos os outros, que viria, estabeleceria o seu governo na terra e se autoproclamaria um Deus, se exaltaria. Mas Deus, na visão, Deus sempre destrói esses reinos e esses governos humanos que querem ser deuses. Ok? Estendeu-se para o sul e para o leste em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde tocou o exército celestial, lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial, suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido. E a verdade, derrotada. O chifre teve êxito em tudo que fez. Então, ouvi 2 seres santos conversando entre si. Um deles perguntou: quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Espera aí. Vamos lá. Teve um reino, um império, que destruiu o templo. Faz 2000 anos que não tem sacrifício diário. Porque o templo em Israel está destruído. Sim? Ok. Ou seja,
Quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação, ou seja, profana o templo, impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? Versículo 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, será restaurado. Pois bem, enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim e ouvi uma voz humana vinda do rio Ulai gritar: Gabriel, explique a esse homem o significado da visão. Olha só, Daniel está tendo uma visão, ele não conseguiu discernir o que era isso tudo. Enquanto ele está tentando discernir, uma voz diz para Gabriel, o anjo Gabriel é enviado para Daniel, para revelar essas visões. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. E disse, filho de homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Preste atenção nisso agora. Meu Deus, é tão profético que nós estamos em mais de 70 pessoas aqui, mais 70 pessoas. 70 é profético agora, vamos lá. Filho do homem, você precisa entender, Daniel, tu precisa entender que os acontecimentos, tudo que tu viu agora, se refere aos tempos do fim. É isso que Gabriel fala. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse, estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei. O bode, o rei da Grécia. Perdão, irmãos, eu troquei. Ok? O bode é o rei da Média. O carneiro representa reis da Média e da Pérsia. E o bode, a Grécia. Ok? O Império Romano. E o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego. Os 4 chifres proeminentes que apareceram no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos. Mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. No final do seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. E destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo, ou seja, o povo de Deus. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muitos sem aviso. Chegará para enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. Daniel teve a visão a respeito dos tempos do fim. Essa visão cheia de simbolismos, falam a respeito de impérios que viriam sobre a terra. Mas o príncipe dos príncipes iria lutar contra uma das autoridades de um grande império e os derrotaria. E por fim, estabeleceria o seu reino aqui na terra. Tudo isso apontando para a volta de Jesus, estabelecendo o seu governo aqui na terra. Pois bem, capítulo 9. Olha agora. Agora chegamos aqui no núcleo, no miolo. Por favor, concentração máxima agora. Vamos lá. No primeiro ano, lembrando que tudo isso são visões, e Daniel estava escravizado lá na Babilônia, correto? Ok. No primeiro ano de Dário,
filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros, ou seja, pelos pergaminhos, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vamos lá. Daniel está estudando. Ele estava olhando os escritos, os pergaminhos de outros profetas. Correto? Os profetas viviam ao longo dos tempos. Quando Daniel está escravizado, cativo na Babilônia, ele está estudando o pergaminho, a Bíblia. E quando ele está, claro, obviamente não era a Bíblia, né? Você sabe disso, eram os pergaminhos. Mas estou aqui só contextualizando, ok? Ele está lendo os escritos de outros profetas. Quando ele está lendo, olha só, ele está lá na Babilônia. Ele sabe que o exílio que está acontecendo ali, a escravidão, Deus já tinha anunciado. Tanto é que ele anunciava que iria acontecer. Outros profetas, então eles liam. Eles sabem, olha, o que a gente está passando aqui é um juízo. Um julgamento de Deus. Mas haverá restauração. Daniel agora pergunta, Deus, todas essas profecias, ele está estudando, eu quero saber, estou estudando para entender quando que essas coisas vão acontecer. Quando? Você quer saber? Você gostaria de saber? Quando que Jesus vai voltar a estabelecer o seu reino aqui na Terra? É a pergunta de todos nós. Queremos saber quando que vai acabar essa maldade na Terra. Quando que essa perseguição vai acabar? Nós queremos saber. Pois bem, no versículo 2, Daniel está dizendo, eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias também Jeremias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, lembra? Ok. A profecia de Jeremias era de que as assolações de Jerusalém era de 70 anos. 3. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Só um pouquinho. Quando ele lê a profecia de Jeremias, Deus disse o quê? Que o exílio duraria quanto tempo? 70 anos. Ok? Era o tempo do exílio na Babilônia. Tá bom. 4. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Tu és Deus grande e temível. Tu guardas a Tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem Teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Então, Daniel aqui está reconhecendo. Fomos rebeldes contra Ti e desprezamos Teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, Tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Olha a oração de Daniel. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde Tu nos enviaste por causa de nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha, porque pecamos contra Ti. Mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Embora tenhamos nos rebelado contra Ele, não obedecemos ao Senhor, nosso Deus, pois não seguimos as leis que Ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu às Tuas leis, desviou-se e não quis ouvir Tua voz. Por isso, agora as maldições solenes e os juízos escritos na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós, por causa de nosso pecado. Tu cumpriste Tua palavra e fizeste conosco e com nossos governantes exatamente como havias
advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto a que aconteceu em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram. E, no entanto, não quisemos buscar a misericórdia do Senhor nosso Deus, não nos afastamos de nossos pecados, nem reconhecemos sua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor nosso Deus foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ó Senhor nosso Deus, tu trouxeste honra duradoura para teu nome, ao resgatar teu povo do Egito com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com toda a tua justiça, Senhor, desvia tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade e teu santo monte. Como resultado de nossos pecados e pecados dos nossos antepassados, todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de teu povo. Ó Deus, ouve a oração de teu servo, ouve minha súplica. Por causa de ti mesmo, Senhor, volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado. Espera aí. Volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado. Verso 17. Volta a olhar com bondade para o teu santuário assolado, desolado. O que é o santuário assolado? O que era o santuário assolado? O templo, certo? Porque lembra que o império foi, e quando levou Israel cativo na Babilônia, eles destruíram o templo, Israel foi devastado, o templo foi destruído. Olha agora aqui para mim, você precisa anotar. Eu sei que alguns a gente já leu isso aqui, já estudaram isso aqui, e outros primeira vez. Vamos lá. O relógio de Deus na terra é o templo. O relógio de Deus na terra é o templo lá em Jerusalém. Lá onde os judeus hoje estão fazendo suas orações, lá no Muro das Lamentações. Eles estão pedindo a Deus que eles reconstruam o templo. O relógio de Deus na terra é o templo. Toda a profecia, tudo gira em torno do templo. Certo? Então, se a gente quiser olhar, se a gente quiser perceber quais são os tempos de Deus, quando que ele virá e estabelecerá seu trono na terra, a gente precisa olhar para o templo. Ok? O que Daniel está dizendo? Deus, olha só. Teve uma vez que o nosso povo foi muito escravizado na terra do Egito. E o Senhor livrou com mão poderosa. E todas as nações souberam que o Deus fez isso. E teu nome foi glorificado. Agora nós cometemos maldade contra ti. O Senhor deu sua lei para Moisés, nós desobedecemos ela. E por isso, a maldição da lei nos alcançou. Nós estamos aqui agora escravizados, novamente. Mas assim como foi no Egito, levanta-te, Senhor, e salva-nos, para que toda a terra reconheça que o teu nome é poderoso. Era aí essa oração de Daniel. Ele estava dizendo, Deus, olha para o teu povo, olha o que aconteceu conosco. Eu sei que nós fizemos maldade, cometemos erros, mas salva-nos. O Senhor é misericordioso, por amor do teu nome. Ouve, ó Senhor, ouve, perdoa, ó Senhor. Atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não demores, meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam teu nome. 18. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos essa súplica não porque merecemos, mas por causa de tua misericórdia. Ou seja, é alguém aqui arrependido, o profeta Daniel quebrantado aqui, dizendo, olha, Deus, não é porque a gente merece, a gente não merece, mas é porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Né? Ok. Restaura-nos o templo. Era isso aqui. Tá bom. Versículo 20. Vamos lá. Aperte os cintos aí. Falava eu ainda. Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado do meu povo Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior,
veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Ou seja, Gabriel veio revelar. A partir da oração de Daniel, Gabriel veio revelar quando que essas coisas a restauração iria acontecer. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois é muito precioso para Deus. Olha só. E outra versão vai dizer que ele é muito amado. Irmãos, isso aqui é Velho Testamento. Isso aqui é o profeta recebendo um anjo. Mas sabe, uma sentença da palavra de Deus é que no Velho e no Novo Testamento nós somos amados por ele. Amém? Você nunca esqueça que você é amado por Deus. Olha agora a profundidade. Vamos lá. Daniel, você é muito amado. Por isso foi dada uma ordem e eu vim aqui para trazer essa mensagem para você. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Irmão, se o anjo Gabriel pediu para Daniel, o profeta, que era um hebreu, um judeu, que sabe de toda a história, para ele ouvir com atenção para entender o significado da visão, o que será de nós? Ok? Então, muita atenção agora para a profecia. Qual foi a pergunta? Quando acontecerá a tua vinda? Quando que o Senhor... o Senhor me deu várias visões de vários reinos e de maldade contra o teu povo, mas que viria um que estabeleceria o seu reino, destruiria todos esses outros reinos malignos e estabeleceria o reino de paz aqui na terra. E Daniel diz: quando? Quando, Senhor? Agora veio o anjo Gabriel e vai revelar. Vamos lá? Versículo 24. Interessante, né? Porque a descrição dos tempos do fim, quando Jesus falou, está relatada em Mateus 24. E a profecia dos tempos do fim está relatada em Daniel 9, versículo 24. Vamos lá. Quando? Essa é a pergunta agora, certo? E tudo agora é a resposta desse quando. Quando será restaurado? Vamos lá. Ouça com atenção para entender o significado dessa visão. Um período de 70 semanas foi decretado ao seu povo. 70 semanas. 70 semanas. Semana, no hebraico, significa 7. No hebraico, a palavra semana significa 7. Ok? Semana significa 7. Olha o que o anjo diz. Quando essas coisas vão acontecer? Daniel está perguntando. Gabriel diz: 70 setes. 70 semanas. 70 setes. Ok? Só faz o cálculo aí. 70 vezes 7. 490. Joia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deus, quando que isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai retornar e vai restaurar tudo? Daniel, 70 semanas. 70 setes. Em 70 semanas, isso vai acontecer, Daniel. São determinadas 70 semanas sobre o seu povo e sobre sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, ou seja, acabar com a maldade, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça, olha aí, para trazer justiça eterna, está escrito aí eterna? Então, peraí. Então, Deus está sinalizando que a justiça eterna se cumpriria aqui. Justiça não é momentânea, justiça eterna.
Trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. E ungir o Santo dos Santos. Espera aí, o Santo dos Santos era onde? No templo. Enquanto Daniel estava tendo essa visão, essas visões, ele estava na Babilônia. O templo existia? Não, tinha sido destruído. O templo havia sido destruído. Ele está perguntando, Deus, quando é que vai restaurar o templo? Aí o anjo está dizendo, 70 semanas, 70 setes. Isso vai acontecer. Pastor, 70 setes? Bom, vamos desmembrar isso aqui. 25. Agora ouça e entenda. Ouça e entenda, irmão. Passarão 7 semanas. 7 semanas. Semana significa o quê? Semana significa o quê? 7. Então, 7 semanas é 7 vezes 7. Então, 7 semanas são quantos anos? 49. 49 anos, certo? Olha o que Deus está dizendo. Ao total são 70 semanas. Passarão 7 semanas. Ao total são 70 setes. Passarão 7 setes. 70 setes são 490 anos. Passarão 7 semanas, ou seja, passarão 49 anos. Tá bom? Passarão 7 semanas, 49 anos. Depois, mais 62 semanas. Ou seja, 62 setes. Desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ou ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Espera aí. Daniel está perguntando, Deus, quando que o Senhor vai restaurar tudo? Deus está dizendo por meio do anjo, 70 semanas. Tá, mas 70 semanas a partir de quando? Olha o que ele diz, vai passar 7 semanas. E depois mais 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. Correto? Ok? 7 mais 62, 69. Então são 69 semanas. Mas desde quando? Aí a pergunta é, olha só, Daniel, Deus, o Senhor está dizendo que são 70 semanas. São 70 setes. Mas quando é que começa a contagem? É a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir de quando? Aí Deus está falando aqui. Passarão 7 semanas, mais 62, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ungido. Então, peraí. Olha aqui para mim. Vamos lá. O povo estava na Babilônia porque não havia obedecido a Deus, a lei de Deus, correto? A lei de Deus, dentre tantas as coisas, de não adorar outros deuses, de não fazer imagens e de não fazer aliança com outros povos, tudo isso. Sobretudo, a lei dizia também que a terra deveria descansar. Certo? 6 anos trabalha e o 7º descansa. O povo ficou sem fazer com que a terra descansasse por 490 anos. Olha só. Vamos ver. Quando que começou a degradação toda do povo de Israel? Que o povo de Israel começou a se desvirtuar. Vamos lá. Deus tirou o povo do Egito, certo? Através de Moisés. Tá bom. Então, pegou uma liderança. Depois de Moisés, quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Tá bom. Entrou na Terra Prometida, certo? Enquanto isso, estava ali, fidelidade e tal. O povo se estabeleceu na Terra. Tá bom. Depois de Josué, quem foi o outro líder? Não teve mais líder, foram juízes daí, lembra? Tá bom. Os juízes ali, Deus usando os profetas, que eles se desviavam e tudo mais e tal. Depois dos juízes, o último juiz foi quem? Samuel. Lembra? O profeta Samuel, que era um juiz em Israel.
Aí o povo diz assim, nós não queremos mais profetas, nós queremos um rei. Lembra disso? Aí Deus disse, eu vou dar um rei segundo o coração de vocês. Deu Saul. A partir de agora, era o homem dizendo, agora nós queremos tocar nossa vida sozinho, através de um rei que nós queremos. Em Saul começa a degradação agora do povo. Em Saul. De Saul até o exílio, foram 490 anos. Em que, a terra ficou, a lei de Deus, descansar a terra, não, isso aí acabou, certo? Lembra? Saul, aí Deus removeu Saul, veio Davi, deu uma ajeitada no reino, mas o povo tocando de qualquer jeito. Aí o reino foi dividido, depois em Salomão, aí Roboão, Jeroboão, lembra? E aí a maldade estabeleceu na terra, visto tudo isso que a gente está vendo até agora, certo? Então, 490 anos a terra ficou sem descansar. Deus faz o que no exílio? Dizendo, vocês ficaram 490 anos sem a terra descansar. Bom, se a cada 7 anos deveria descansar um, passado 490 anos, a terra deveria descansar quantos anos ficou sem descansar? 70. 490 anos, sendo que um a cada 7 deveria descansar, então 70 anos. Por 70 anos a terra não descansou. O que é o povo no exílio? Deus dizendo, eu estou agora cumprindo a lei, já que vocês não cumpriram, então você vai ficar 70 anos a terra descansando. Certo? Esse é o exílio. Ok. No exílio, o templo foi destruído. Certo? O Império da Babilônia foi lá, acabou com tudo e levou o povo para o exílio. Então o templo foi destruído. Daniel está perguntando, Deus, o Senhor está falando que vai restaurar tudo, que vai estabelecer o seu governo aqui na terra. Eu quero saber quando. O anjo explica. Daniel, vão passar 7 semanas e mais 62 semanas até que venha o ungido. Quem é ungido? Jesus. Então, peraí. Então, Deus diz, quando que vai acontecer? Quando é que ele vai retornar? Olha, tudo isso vai acontecer em 70 semanas, mas até Jesus se passarão 7 semanas, depois mais 62 semanas. Até Jesus, 69 semanas. Tá bom, então vamos fazer a contagem. Apesar dos... Ou se entenda, passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, ungido. Então, peraí. A partir do momento que foi dado a ordem para reconstruir Jerusalém. Quando a gente leu Jeremias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém, sim ou não? As muralhas. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, Neemias. Quanto tempo levou para Jerusalém, o templo e os muros serem reconstruídos? O tempo todo para Israel ser reconstruído ali, Jerusalém e o templo, foram 49 anos. 7 semanas. De anos. 49 anos. Olha a profecia. Daniel está perguntando, quando que tu vai restaurar todas as coisas? Quando que vai acontecer? Aí Deus diz, daqui 70 semanas. Tá, mas a partir de quando? Aí Deus diz assim, a partir da reconstrução do templo, ô Daniel. Tá. Então, quando a gente olha para a descrição aqui dos muros, da reconstrução de Jerusalém, dos muros, depois ali do exílio, levou-se 49 anos, 7 semanas para reconstruir o templo e os muros. Então, segundo a profecia, quando começou a construir o templo, depois do exílio da Babilônia, né? Eles estão exilados aqui, depois eles voltam. Quando estiveram voltando, reconstruíram o templo e as muralhas. Isso levou, então, esse tempo todo da restauração de Israel, 49 anos. Muito bem.
Se bem que Neemias ali, os muros mesmo, foi bem rápido, né? Mas toda a restauração da lei, do templo, levou 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. Então aqui, passarão 7 semanas. Então essas 7 semanas a gente já entendeu que foi o tempo, a partir do momento que o templo foi reconstruído ali, certo? Então já foi 7 semanas. Tá faltando quanto? Para 70. Se passou 7 e para 70 falta quantos? 63. Aí Deus diz na profecia, mais 62 semanas desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante. Ou seja, a partir dessas 7 semanas de reconstrução, até a vinda de Jesus, foram contadas 62 semanas. 62 vezes 7, 62 semanas. Semana significa 7. 62 vezes 7, 434 anos. Certo? Mais 7 semanas, mais 7 vezes 7, ou seja, mais 49, dá 483 anos. Ou seja, quando que essas coisas vão acontecer? Daniel está perguntando. Ele diz, olha, da reconstrução do templo, que leva 7 semanas, mais 62 semanas até o ungido, ou seja, serão 69 semanas. Ou seja, da reconstrução do templo, depois do exílio, até Jesus, passaram-se, foi contado aqui, 69 semanas. 483 anos. Entendido isso? Ok. Tá faltando o quê? Tá faltando uma semana. Certo. Versículo 26. Depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto, e nada dele restará. Ou seja, depois do período de 62 semanas, mais as 7, ou seja, 69 semanas, o ungido será morto. Cristo foi morto? Sim? Ok. E ali, depois do que Cristo foi morto, o templo foi destruído? Foi destruído. E quando o templo foi destruído, para o relógio de Deus. Então, quando o templo foi destruído, depois de Jesus ali, o relógio de Deus na terra parou. Porque está faltando uma semana, não tá? Para fechar o cumprimento das 70? Se até Jesus foi 7 mais 62 semanas, deu 69, está faltando uma para Deus restabelecer o trono aqui da terra. Está faltando uma. Pastor, mas já faz 2000 anos. Sim, porque o templo foi destruído já faz 2000 anos. E quando destrói o templo, para o relógio. Quando reconstrói o templo, starta o relógio novamente. Então, até para que se cumpra a profecia da volta de Jesus aqui e governar sobre a terra, está faltando uma semana. Está faltando 7 anos. Sim, está faltando 7 anos. Tá, mas por que parou quando destruiu o templo? Destruiu o templo, segura o tempo. Destruiu o templo, segura o tempo da contagem. Daí por que 2000 anos faz? Por quê? Toda a história é para os judeus, mas faz 2000 anos que a porta da graça foi aberta só para alcançar nós gentios. Por isso que faz 2000 anos que o templo não foi reconstruído ainda. Porque para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Só que agora nós estamos muito prestes de acontecer uma coisa. Olha a profecia. Versículo 26. Depois desse período de 62 semanas, mais 7, no caso, são 69, o ungido será morto. Cristo morreu. E nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Isso aconteceu? Aconteceu. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. Agora, 27. O governante fará um tratado com muitos por esse período de uma semana. Espera aí. Está falando agora que surgirá um governante na terra que fará um tratado, uma aliança com muitos na terra. Pelo período de quanto tempo?
uma semana. 62 mais 7, 69. Tá faltando uma para completar 70. A profecia está dizendo que o fim chegará e um governante fará uma aliança com muitos na terra pelo tempo de uma semana. Mas depois da metade desse tempo, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, peraí. O que a profecia diz? Falta uma semana. Mas surgirá um governante na terra. Se ele está dizendo que vai profanar o templo, é porque o templo será reconstruído. O anticristo, que está muito próximo de acontecer, o anticristo será levantado um governante mundial na terra, que estabelecerá a paz entre os palestinos e os judeus. E será permitido, olha a paz na terra, permitido que os judeus reconstruam o templo. Quando o templo lá em Israel for reconstruído, o relógio de Deus começou a contar de novo. Há uma semana que falta, os 7 anos. O anticristo vai governar na terra por 7 anos. 3 anos e meio de paz. No final de 3 anos e meio, ele vai profanar o templo dos judeus. Ele vai erguer uma estátua para ele, vai fazer um sacrifício que profana o templo, vai erguer uma estátua e vai se proclamar um Deus. Os judeus vão dizer, não, mas esse não é o Messias. Esse nós não reconhecemos. E aí vai começar a grande perseguição contra os cristãos. O que Deus disse? É que quando o templo for reconstruído, começa a contagem novamente. E ao final de 7 anos, fecha 70 semanas. E no final de 7 anos, existe aquele que vai voltar nas nuvens. O ungido voltará e estabelecerá o seu governo aqui na terra. Pastor, em que momento nós estamos? Nós estamos na iminência do anticristo ser levantado, o templo for reconstruído. Quando o templo for reconstruído, 7 anos. Pastor, nós estaremos aqui. A palavra de Deus diz que os vencedores serão arrebatados. Tem crente que vai ficar? Tem gente que vai ficar aqui durante a grande tribulação. Mas tem aqueles, os vencedores serão retirados. Aqui é outra pregação. O fato é que está tudo pronto em Israel. Se você pesquisar aí, todo o material do templo, todo o projeto do templo, está tudo pronto. E o próximo passo é uma aliança mundial. E um governante, ele será como um Deus para as nações. Porque ele vai conseguir fazer o que ninguém fez ao longo da história, colocar paz entre os judeus e a Palestina, e os palestinos. A terra terá paz durante 3 anos e meio. Quando o templo for reconstruído, olhe para o templo. Quando o templo for reconstruído, começou 7 anos. A última semana, 7 da reconstrução lá do templo, depois do exílio, mais 62 semanas até Jesus. Deu 69. 69, o templo foi destruído. Está sem templo. Mas o anticristo será levantado e vai reconstruir o templo. Começa a contagem da última semana, mais 7 anos. E, portanto, fecha, então, 70 semanas. 70 semanas de 7. Quanto tempo a Terra tinha ficado sem descansar? 490 anos. E Deus diz agora para o povo, eu vou cumprir todo esse tempo em que a terra ficou sem descansar, eu levo vocês para o exílio. Vocês vão perambular sobre a terra. Ok, 70 anos. E depois disso, vai passar 490 anos, vocês sendo perseguidos, vocês ainda espalhados entre as nações, até que eu venha estabelecer meu governo. O que nós estamos esperando? A última semana. Irmãos, nós estamos diante dos últimos 7 anos. Pode acontecer a qualquer momento. Existe um alinhamento mundial. Eu, particularmente, a Bíblia não deixa claro isso, mas eu, particularmente, acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio. Aguardo ansiosamente
no dia que nós seremos arrebatados. E quando nós formos arrebatados, começa aqui o governo do anticristo, que já está tudo alinhado, a gente já vai percebendo as nuances. Por isso que eu falei a troca do Papa agora. Vai ter um alinhamento entre a figura de um falso profeta e a figura do anticristo. É a igreja alinhada com o Estado, o governo mundial, 7 anos aqui na Terra. E depois desses 7 anos, Jesus vem e estabelece seu reino aqui na Terra. Nós estamos aguardando. A Bíblia está explicando quando Jesus volta. E nós conseguimos ver isso hoje muito nítido. Olhe sempre para o templo. Qualquer notícia que você ouvir sobre o templo, fique atento. Porque quando o templo for reconstruído, começa a contar 7 semanas. Ok? O governante fará um tratado. A terra ficou sem descansar 490 anos. Certo? Deus enviou o povo para o exílio, 70 anos. Ok. E da construção do templo até a volta de Jesus, 70 semanas. Pastor, mas já passou 2000 anos? Sim, porque o relógio parou. E aí a porta da graça... E tudo isso é para judeu, tá? Mas a porta da graça, 2000 anos, está nos alcançando aqui. Esquece a gente aqui, se colocar na sequência da reconstrução do templo até Jesus, 69 semanas. E do anticristo, da reconstrução do templo, anticristo, até Jesus voltar, mais uma semana, fechou 70 anos. Tá bom. 70, então, representa um ciclo completo de perdão, porque Deus estava agora executando julgamento para o seu povo e perdoando o seu povo de toda a sua maldade, correto? Correto. É por isso que quando Pedro chega para Jesus e pergunta, Jesus, até quantas vezes a gente deve perdoar alguém? 7? O que Jesus fala para ele? Até 70 vezes 7. Porque o judeu entende o que é o tempo completo de perdão. Eles sabiam da profecia. Aleluia. Até ele voltar. Aleluia. Aleluia. Até quando? Até ele voltar, Pedro. Até se consumar um período completo de perdão. Aleluia. É lindo, né? A palavra de Deus. Eu sei que você já tinha lido, já sabia de tudo isso, obviamente. Né? Mas só estou chovendo molhado aqui. Aleluia. Até 70 vezes 7. Pastor, e nós estamos no tempo da graça, 2000 anos aqui, que o relógio está parado por causa de mim e de você, para alcançar a sua vida. Que tudo isso aqui é coisa com o judeu, não é com a gente, não. Mas porque eles rejeitaram o ungido, a porta da graça se abriu para mim e para a sua vida. E nós estamos sendo incluídos como povo de Deus. E logo, logo ele está voltando. E aí nós, que não tinha nada a ver com isso, a graça nos alcançou. E nós reinaremos com ele aqui na terra por 1000 anos. E depois novos céus e uma nova terra. É linda a palavra de Deus, não é? A profecia. Você está sabendo quando que vai acontecer essas coisas? Jesus está voltando. Falta só 7. Falta uma semaninha só. 7 anos. Só isso que está faltando. Capítulo 10. Aleluia. Capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Jesus. Bom, já deu 1h30 e já é segunda-feira. Vamos fazer o seguinte. Oh, Deus, me embolar as coisas. E tem a explicação de Oséia também amanhã. Oremos. Não. E é grande aqui. Irmãos, vamos finalizar aqui seu trabalho. E amanhã a gente volta e aí eu completo essa leitura de Daniel aqui, até porque a gente está um pouquinho adiantado e talvez a gente daí equalize aqui, equilibre. Ok? Só quero orar com você agora. Você conseguiu? Eu sei que é muito 7. Pastor, o que ele diz? Que é um monte de 7. Ok. Mas falamos essa semana sobre os tempos e eu falei para você sobre o 7. Lembra-se disso? A contagem de 7 ensina-nos a contar nossos dias. Eu disse para você que o negócio com 7 é forte. Ok? O fato é,
que Daniel pede: Deus, perdoe o que nós fizemos. E Deus disse: eu perdoo. Por quanto tempo, então? Por 70 semanas, Daniel. 77. Tá bom. Depois do exílio, o tempo foi reconstruído. Levou 49 anos, 7 semanas de anos. Depois da reconstrução, até Jesus, mais 62 semanas, fechou 69. Falta uma semaninha. Quando o anticristo for levantar na terra, o templo será reconstruído. Haverá paz na terra, porque os judeus não vão brigar mais com os palestinos, porque tudo que eles querem é o templo lá em Jerusalém. Certo? 3 anos e meio de paz. Profana o templo. Os judeus recuam, diz: não, esse não é o Messias. Esse é o homem. Nós não reverenciamos. Os judeus serão perseguidos e os cristãos que estiverem aqui também. No final de 7 anos, Deus aparecerá nas nuvens, em Jerusalém. Todo joelho se dobrará, todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Haverá restauração na terra e nós viveremos com Ele eternamente. Amém? Se puder preparar aí a canção Maranata, aí só para nós finalizar, eu sei que você tem que voltar para o seu trabalho agora, mas isso aqui, irmãos, dá para nós ler corrido e ficar só com besta e sete coisa na cabeça e não entender nada. Mas eu prefiro pausar aqui, porque isso é um das momentos mais lindos de toda essa leitura do Velho Testamento. Esse é um dos momentos mais esperados. E tem tantas, né, palavras, tantos significados. Esse momento muito profético, porque é para nós cristãos. A gente não tem medo do Apocalipse, a gente tem esperança, meu Deus do céu. Né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que Ele venha nos buscar, estabelecer um reino de paz aqui na terra. E eu e você moraremos com Ele. Você não será pego desapercebido, você já sabe agora. Tá vendo? Palavra de Deus. Você não é ignorante, o mundo que é ignorante. Você sabe dos tempos, a gente consegue discernir os tempos. Amém? Jesus, somos gratos, porque o Senhor parou o relógio. O Senhor parou os tempos para nos alcançar. Éramos gentios. Estávamos distantes da aliança do Senhor. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, sua bondade, sua graça, resolveu nos incluir nessa aliança. E hoje nós somos chamados teu povo. Propriedade exclusiva do Senhor. Chamados a reinar com o Senhor. Chamados a viver com o Senhor a eternidade. Nosso pecado foi perdoado na cruz do Calvário. E agora nós aguardamos a tua vinda. Ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos o Senhor. Temos esperança. Nós estamos aqui, Deus, como igreja, como irmãos, dia após dia, semana após semana, mês após mês, guardando, esforçando para manter os vínculos da paz. A natureza pecaminosa estava em nós, nossa mente foi deturpada tanto que tudo era ira para nós, ressentimento, não sabíamos viver família, agora estamos aprendendo. Guardamos os vínculos da paz, com a palavra nos ajustando, nos transformando. Fato é que nós somos o teu povo, da tua família. Se ao menos não aprendermos a conviver aqui, como que vamos conviver eternamente com o Senhor? Estamos aprendendo, sendo trabalhados no nosso caráter. A boa obra que o Senhor iniciou na nossa conversão, o Senhor vai completar até o dia da sua vinda, no final dos 7 anos. Da última semana que ainda falta. O Senhor está nos aperfeiçoando. E nós temos uma esperança de que o Senhor venha nos buscar. Estabelecer o seu reino aqui na terra. Restaurar todas as coisas. E depois disso, depois desse tempo, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá ódio, ressentimento, não haverá saudade, não haverá desesperança, não haverá fome, não haverá tribulação, não haverá. Nós aguardamos esse dia. Sobretudo, Deus, meu pedido hoje é que o Senhor guarde essa profecia no nosso coração. Que isso mova os nossos dias com uma esperança daqueles que vão reinar com o Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sermos encontrados necios, tolos, por ocasião da tua volta.
Não queremos estar desapercebidos. Não queremos ficar aqui na grande tribulação, nessa última semana. Queremos ser arrebatados antes. Não queremos ser pegos desprevenidos, como aqueles que não sabem a profecia. Nós guardamos a profecia do nosso coração. Mas a esperança profética. Aguardamos o dia da tua volta, Jesus. Sobretudo, não é porque o Senhor vai nos tirar daqui, pelo contrário, é porque o Senhor vai vir para cá. Não queremos ser livrados daqui, queremos que o Senhor venha para cá. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, do nosso entendimento, ser tão... a gente espiritualizar algo que o Senhor quer trazer a sua vontade para cá e a gente achar que a gente não precisa ser parecido com o Senhor aqui. Não, pelo contrário. É o reino para restaurar a terra. E nós que temos já o reino dentro do nosso coração, já somos agentes de restauração, redenção aqui na terra. Nas nossas relações, somos aqueles que trazem a realidade do reino, o reino do perdão, o reino da longanimidade, da paciência, do amor, da temperança, dos frutos do Espírito. Faz que nossos dias já sejam o reino do céu na terra. Até que, de fato, de forma plena, isso se consuma, isso se estabeleça, a profecia se cumpra aqui na terra. Peço, sobretudo, que o Senhor guarde o nosso coração, para não desejarmos outra coisa mais do que isso. Os nossos dias é em torno da tua volta, do teu reino. Os nossos dias é com a esperança profética do dia que o Senhor virá e estabelecerá a sua vontade plena aqui na terra. Sobretudo, já é a vontade que habita em nós, o teu Espírito em nós, de sermos como o Senhor é, aqui nos nossos dias hoje. Para que a terra seja restaurada, para que as relações sejam redimidas, para que uma nação seja salva, para que os nossos parentes sejam alcançados, pois essa terra será devastada, será julgada essa terra. Assim como nos dias de Noé a terra foi julgada por conta de tanta maldade, assim como nos dias de Sodoma e Gomorra a terra foi devastada, assim será também por ocasião da tua vinda. A terra sofrerá juízo, mas depois disso a terra será restaurada. Assim como Israel foi destruído pela Babilônia e depois foi restaurada, assim também, nos nossos dias aqui, a terra vai ser devastada. Mas depois disso, será restaurada. Mas agora nunca mais será destruída. Será para sempre. Nunca mais seremos escravizados e subjugados aqui na terra, o teu povo, os judeus, nós, os gentios, incluídos nessa aliança. Nunca mais sofreremos. Viveremos com o Senhor eternamente. Aguardamos e declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido irmão. Passamos já do horário aqui, só essa canção, ok? Você que precisa ir, aleluia. Bom trabalho para você. Nos vemos amanhã. Você que puder continuar aqui, continue até o final dessa canção. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa mesmo aí, ó, dessa menina aí, ó. Isso mesmo, essa aí. Se você pudesse imaginar a melhor forma de trabalhar.
te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Amém, querido irmão. Grato pela sua honra e com a palavra de Deus, de nós estarmos aqui, ok? Amanhã nós retornamos, então, ao meio-dia. E aí a gente continua para finalizar aqui o livro de Daniel, ok? São livros um pouquinho mais curtos, mas são profundos, né? Às vezes a gente mede a distância, mas não mede a profundidade, né? Às vezes é curto, mas é profundo o livro de Daniel. É cheio de significados, significantes. E amanhã, então, a gente finaliza a leitura e a gente logo inicia o livro de Oséias aqui. Amém? Lembrando que essa semana é semana de encontro. Vamos saquear o inferno, vamos povoar o céu. Vamos usar, não tornar a graça vã, usar o tempo dos gentios para anunciar para parente, para amigo, para colega de trabalho que Jesus veio para incluí-lo numa aliança que ele fez com Abraão, para salvá-lo, para uma vida eterna. Nós precisamos anunciar, porque então a minha e a sua vida, esse é o ID, né? Essa é a vocação de todos nós, anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Seja redentivo hoje, essa semana, mais uma vez, ok? Anuncie, convide pessoas, final de semana, encontro, quarta-feira, especial do Dia das Mães, ok? E final do mês, vamos mergulhar, imersão, ok? Será profético, um tempo profético para nós, alinhamentos também, ser profundo, ok? No dia 31 também, ok? E lembrando aqui, logo aí, também chegando bem casados aí, ok? Se organize financeiramente, que nós teremos uma noite muito especial aí para os casais aí, tá bom? Graça e paz, até amanhã, querido. Tchau. Tchau. Tchau pros irmãos, tchau, irmãos. Tchau, irmã. Posso botar alegria e palminha? Vamos lá. Eu vou botar com um negócio. Agora eu chorei. Calma. Não é esse aí. Ó, Grazi, gratidão. Tchau. A Rosário te deu tchau. A Marisa te deu tchau. Qual? Ela não tá aparecendo, graças a Deus. Do microfone? Ó, Marisa. Onde? Graças a Deus. Olha lá o Bruno. Tchau, Bruno. Valeu. A Mel. Olha. A Stephanie, a Agatha. E os irmãos. Olha lá. Vai ali te dando tchau. Tchau. Carol, lá, Carol. Tchau. Lá. Marianice, tá vendo? Tchau. Lá. Tá bom? Tchau, queridos. Graças a Deus. Lá. Tchau. Ai, aperta aqui pra mim ver o que é isso. Pra eu ver. Pra eu ver o que é isso. Aperta pra